Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão terá a vida eterna. E o pão que eu darei é minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Muito bem, podemos assentar aqui na comunidade São Francisco de Assis, paróquia Santa Paulina, ao qual, com muito carinho, Padre João Brolini, uma pessoa que está à frente dessa paróquia como pastor, naquela alegria, naquela dedicação que ele tem como sacerdote, né? Co-irmã da paróquia Nossa Senhora da Graça, lá com o Padre Mário, e também lá Nossa Senhora dos Navegantes com o Padre José Vicente. Então, nesta noite foi a convite do ministro, eu estou aqui para falar a vocês deste grande tesouro que a Igreja Católica tem, que é a Eucaristia. É o maior tesouro da Igreja, a Eucaristia, né? Como é difícil entender isso, como é difícil para a gente adentrar nesse mistério. Jesus é o Cordeiro imolado, né? Mas se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver na primeira leitura o quê? Abraão oferecendo seu filho, né? Fechou certinho. Por amor, ofereceu seu filho. Assim como Deus ofereceu o seu único filho, Jesus. E Abraão levou até o último momento, né? Confiou verdadeiramente, a ponto de levantar a mão para sacrificar o seu filho. E aí Deus apresentou o cordeiro. Abraão teve a chance de ter um cordeiro para ser imolado, Deus não. Seu filho foi para o matadouro e morreu por nós na cruz. Então, os judeus, o povo israelita, para
agradar a Deus, eles imolavam um cordeiro no holocausto, né, um quadrado de madeira, para que aquela fumaça fosse para Deus como um voto expiatório, para que Deus pudesse atender os seus apelos, os seus pedidos, né? Mas nenhum cordeiro foi capaz de pagar o pecado original que cometemos no início, né? Houve uma desobediência lá no começo, por Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e aí o pecado entrou no mundo. E o pecado, como diz São Paulo, né, o salário do pecado é a morte. Então, até Jesus, a morte eterna estava marcada no povo de Deus. Então, Jesus veio e morreu por nós na cruz, e Ele venceu a morte. Então, morreu como primícias, como diz São Paulo. Morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Então, nós somos, a partir desse momento, seres imortais. Morre o corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, vive para sempre, até o dia em que seremos julgados, né? E nós rezamos o creio, na ressurreição da carne, na vida eterna, né? Seremos julgados. Por isso que é tão difícil entender isso. Tem que adentrar esse mistério. E São João, capítulo 6, ele fala tudo, meus irmãos. Ele fala para nós tudo o que precisamos adentrar nesse grande mistério. É o pão vivo descido do céu. Jesus fala ainda, no deserto, Deus enviou o maná, né? O povo estava com fome, o maná para alimentar. Mas aquele maná foi momentâneo. Jesus hoje está se dando a nós como alimento para a nossa alma. Porque nós temos o alimento que perece, né? Vamos para cá, nós tomamos um café, fizemos um lanchinho, né? Vamos chegar em casa, vamos comer mais uma coisinha. O corpo precisa desse alimento para manter esse corpo. E a alma? E o espírito? Não precisa? Por que tantas pessoas estão aí com depressão, angustiadas? Por que tantas pessoas acabam realmente ficando doentes do corpo? Porque a alma já está mais doente ainda. O evangelho de ontem, se não me engano, de hoje, né? Fala que Jesus curou um paralítico, dizendo para ele: teus pecados são perdoados. Jesus curou a sua alma, porque ele estava não doente do corpo, mas a sua alma estava doente. E aí os judeus falaram: mas como? Como é que pode ele perdoar os pecados? E Jesus falou: não só perdoa os pecados, mas cura também seu corpo. Levanta-te e anda. Ele saiu andando. Então a cura que Deus faz em nós é completa. Agora, não podemos ficar sem esse alimento que é Jesus. O que ele diz aqui em São João 6? Eu sou o pão vivo descido do céu, né? Se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Está falando que nós precisamos se alimentar de Jesus. Ele se dá a nós. Não podemos, nós como católicos, ficar longe da Eucaristia. E eu digo a vocês, quantos que foram batizados, que foram levados para a igreja e não se alimentaram mais desse alimento sagrado. E aí nós vemos tanto sofrimento no mundo, tantos que não conseguem suportar a pressão que o mundo vive, a doença, os males, as dificuldades que nós vivemos, porque falta essa força do alto, falta o alimento que é Jesus. E continua dizendo: quem assim o fizer, eu o ressuscitarei no último dia. Então nós corremos o risco de perder a nossa salvação por não comungarmos de Jesus, porque Ele disse: quem não se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, e não terá parte comigo. Mas aquele que se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Então, se nós não nos alimentarmos de Jesus, a Eucaristia, Ele que é o alimento para a nossa alma, estaremos longe da graça de Deus. Então, Eucaristia quer dizer ação de graças.
Na última ceia, antes de Jesus dar para os seus apóstolos o pão, ele deu graças, né? Deu graças e entregou. Então, Eucaristia é dar graças. Deus que se dá a nós por meio do pão e do vinho. Então, o que acontece nesse momento da Eucaristia, quando o sacerdote na missa, ele pega o pão, dá graças, né? O vinho, o pão que vai ser o seu corpo, o vinho que vai ser o seu sangue, né? E não é um vinho qualquer, não. O vinho canônico, ele é feito da uva e não da cana de açúcar. Ele tem toda essa especificação de canônico, por isso que ele é feito pelas irmãs, por uma ordem religiosa que faz. Ali, o sangue que está no cálice é a presença de Deus. Mas vocês imaginam que naquele momento, acompanhando a missa aqui com o Padre João, ele coloca então esse vinho no cálice, que vai ser o sangue, e coloca uma gota de água. Então, a gota de água é a nossa humanidade. Somos nós que somos colocados ali e somos misturados nessa graça que é a Eucaristia. Então, nós fazemos parte também com Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Então, aquela gota de água é a minha humanidade. Eu começo a fazer parte desse sacrifício. Eu também vou carregar a cruz. Eu também vou passar pela paixão, né? Passar pelas dificuldades. Eu também vou vivenciar a morte, mas tenho a esperança da ressurreição. Então, enquanto o sacerdote, ele começa a consagração, ele começa a celebrar na pessoa de Cristo, in persona Cristo. Então, é a substância ali. Ali está a hóstia, pão sem fermento, como lembramos a primeira Páscoa, né? Pão sem fermento, ervas amargas, né? E a substância é Jesus, mas o gosto vai ser do vinho, do pão sem fermento. Então não é pelo gosto que vamos sentir o Senhor, mas a substância ali. A partir do momento que o sacerdote diz, aqui está o corpo e sangue de Cristo, assim o é. Mas o sacerdote terminou a missa, saiu, ele se torna um de nós, né? Mas a partir do momento que ele está ali na consagração, ele é Jesus. Ele é o próprio Cristo. Então, crianças, né, que vocês que vão comungar Jesus, é uma grande graça. Não deixe de comungar Jesus na vida de vocês. Pelo menos uma vez na semana. E quem consegue comungar diariamente, que graça que é. Que bênção que é. Mas chega no domingo, sente aquele desejo, eu preciso ir à missa, comungar, ou à celebração. Se faltar, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. É Jesus. Sede de Deus. A gente vai se afastando, parece que não faz mais parte da nossa vida. Jesus foi esquecido. Então, crianças, peçam a Deus essa graça de ter essa necessidade de Jesus, de comungar dele, não só da palavra, mas do próprio Cristo que vai se dar a nós. Mas eu fui lá comungar e não senti nada, eu senti só que aquela hóstia ela se desmanchou na minha língua. Mas não está ali no gosto, está na substância. A partir daquele momento é Jesus. Isso é fé. Jesus vai dizer para Tomé, feliz aqueles que não me viram e creram. Ah, mas como acontece? Acontece. Vocês querem ter provas reais? Vamos ter. Aqueles que podem
ou que já foram. Por exemplo, só vou falar só uma pequena história da Eucaristia, verdade e vida que aconteceu no século passado. Na Itália, Lanciano, que era o sacerdote, quando ele ergueu, isso há mais de um século, quando ele ergueu a hóstia, ele duvidou. Será mesmo que aqui está Jesus? E no mesmo momento que ele duvidou, ao levantar, a hóstia foi transformando-se em sangue e carne. Ele colocou em cima do altar e toda a igreja dobrou o joelho e ali ficou manchado de sangue. Trouxeram então já uma pequena redoma de vidro, colocaram dentro, já chamaram o bispo e dali do bispo já foi para análise, mandaram para a NASA, nos Estados Unidos, que são os cientistas mais regados da época, e fizeram análise completa daquela hóstia, que metade ficou carne e sangue e metade continuou hóstia. Está lá numa redoma de vidro. A carne ainda está viva há mais de um século. Fizeram a pesquisa e é do miocárdio do coração a carne, Aí começaram a fazer análise, de uma pessoa de 30 anos, Jesus tinha 33, é da época do primeiro século. Então eles fizeram e não entendem, não sabem o que houve ali. É um mistério, um milagre, está lá. Até hoje, quem for em Itália, quiser visitar, está lá. Tantos e tantos sinais que nós precisamos, como Tomé, se eu não tocar na ferida, eu não acreditarei. Será que precisamos? Não. Jesus se dá a nós, sim, pela nossa fé. Ele quer ser o alimento. Eu não quero mais me alongar. Só dizer a vocês, crianças, e que vocês possam ser realmente, e buscar essa graça que é Jesus. Não deixe de comungar Jesus. Pesquisem. Vão na internet, vão lá pesquisar. Eucaristia, os milagres eucarísticos. Vão lá pesquisar, está lá. Todas as provas, já que a ciência até tanto provar isso, vai lá, vão buscar lá. Se vocês querem provas. Mas Jesus está aqui presente. A cada Santa Missa, Ele se dá a nós, aos seus pais, e às vezes com toda dificuldade não consegue acompanhar. Vocês vão, pai, mãe, eu estou indo para a igreja, vou à missa, vou à celebração, Não deixe de servir a Deus, de vir em busca dessa Eucaristia. Então, não me alongando mais, porque tinha tanto para falar, mas ficamos assim, Vamos cantar aquele refrãozinho de novo, novamente. Mas se disseres uma palavra, como quem disse essa palavra foi o centurião Jairo, que nós lemos esse evangelho agora terça, parece, segundo terça, agora, dias atrás. Centurião que Jesus ia, aquela multidão do lado dele, e o centurião, que era um pagão, era um homem que cuidava de 100 homens, ele era um general que cuidava de 100. Senhor, vai até a minha casa, ou melhor, nem disse isso, Senhor, diz uma palavra, que a minha filha será curada, era filha. Jesus queria ir à casa dele, mas não, diga uma palavra e ela estará curada. Assim seja. Ele acreditou, as palavras daquele homem, que era um centurião pagão, mas que ele fez a maior profissão de fé. Diga uma palavra e ela estará curada. E assim aconteceu. Vamos cantar esse refrão? Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salva.